Fala, fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 18 do vestibular do IME, do Instituto Militar de Engenharia, do ano de 2022, beleza? Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês. Então, caso vocês queiram baixar esses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês entrando lá, vocês conseguem encontrar facilmente, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui nesse problema que vai tratar do efeito Doppler de ondas sonoras. Olha só, uma fonte sonora A que emite um som de frequência constante e um observador B estão próximos um do outro e movem-se lentamente de acordo com as equações temporais no plano XY mostradas abaixo. Então, algumas informações aqui algumas coisas que eu vou datar aqui, né? Vou dar nome aos bois, né? Essa fonte sonora A, só para a gente fazer alguns comentários daqui para frente, essa fonte sonora A gente chama ela de emissor, tá? Emissor. E o corpo B, o observador B, a gente chama ele de detector. É ele que vai receber as frentes de onda, detector, enviadas pelo emissor A, tá? Bom, e aí o problema fala, né, o problema nos dá as coordenadas das posições de A e de B. Então aqui eu tenho a posição do corpo A na direção X, dada por cosseno de T mais log de 1 mais T, tá? A coordenada da posição A na direção Y, dada por 2T mais 3. A coordenada da posição B, a coordenada do corpo B na direção X, dada por log de 1 mais T menos seno de T. E a coordenada aqui da posição de B na direção Y, dada por 2T menos 1. Tá? Bom, considerando que a fonte sonora emita um som de frequência constante, esse som de frequência constante emitido por A, eu vou chamar essa frequência de F. Tá? F. F vai ser a frequência emitida por essa fonte A. Tá? A frequência percebida pelo observador, a gente vai chamar, né? Eu vou chamar aqui de F'. F' vai ser a frequência emitida pelo observador B, tá? Dentre as opções, é desprovida de efeito Doppler. Ou seja, ele quer saber em que ocasião, ou em quais ocasiões, nós não teremos aqui o efeito Doppler. Ou seja, a gente tem que pensar aqui na própria definição de efeito Doppler. E o que eu posso começar escrevendo, né? Posso começar me perguntando como que eu faria para calcular essa frequência F', tá? F' vai ser a frequência, a mudança de frequência em relação à frequência emitida, tá? E essa frequência F', olha só, a gente pode calcular da seguinte forma. F' depende de F e depende de uma razão que a gente escreve dessa forma aqui, né? Já que a gente está falando de ondas sonoras, vai ser a velocidade do som no ar menos a velocidade do detector. Quem é o detector? B. Então, a velocidade de B, tá? Bom, dividido, né? Isso aqui é uma razão, então o numerador V menos VB e o denominador V menos a velocidade do emissor, que aqui é a velocidade de A. Beleza? Então, essa expressão aqui a gente utiliza para calcular a frequência F'. Quando? Quando que a gente pode utilizar essa expressão aqui? Quando emissor e observador, ou seja, detector, né? Detector se aproximam. Detector se aproxima. Então, se detector e emissor se aproximam, a gente pode utilizar essa expressão para calcular o valor de F', tá? E aí, a partir disso, a gente tem que se perguntar o seguinte, em que ocasião, tendo isso como premissa, né? Em que ocasião a gente vai ter F' igual a F? O que significa dizer F' igual a F? Significa que a frequência percebida pelo detector
vai ser igual à frequência, a frequência emitida pela fonte. E isso aqui significa não ter efeito Doppler, tá? Então, quando essas frequências são iguais, a gente diz que nós não temos efeito Doppler. Nós não temos a mudança de frequência, tá? Nós não temos a mudança de frequência em relação à frequência emitida pela fonte. Então, quando que isso aqui ocorre? Isso aqui ocorre, olha, vou puxar uma outra setinha aqui. Isso aqui ocorre quando a velocidade de A é igual à velocidade de B. Beleza? Então, vamos fazer aqui um pequeno rascunho. O que aconteceria se a velocidade de A fosse igual à velocidade de B? É óbvio que aqui no cálculo a gente vai tratar com módulo, tá? Mas vamos fazer aqui um pequeno rascunho que ficaria o seguinte. Vamos supor que VA menos VA igual a VB, que é igual a X, tá? Se isso fosse verdade, olha como é que ficaria o cálculo de F'. F' é igual a F vezes V menos X sobre V menos X. E V menos X sobre V menos X é 1. Então, isso implicaria que F' seria igual a F. Tá? Então, quando que eu não tenho efeito Doppler? Quando VA é igual a VB. E o que eu posso tirar dessa igualdade VA igual a VB? Eu posso tirar, aqui ó, vou usar cor vermelha, eu posso tirar a velocidade VA menos VB. Tá? E o que é VA menos VB? A gente vai ver mais para frente, que é a velocidade relativa entre A e B. Então, se essa diferença aqui for zero, VA igual a VB significa que VA menos VB é igual a zero. Se a velocidade relativa entre emissor e detector for nula, eu não tenho efeito Doppler. Então, aqui ó, vai ser ausência de efeito Doppler. Bom, aí eu vou fazer um esqueminha aqui para a gente entender o que está acontecendo, tá? É só um esqueminha para a gente poder se encontrar. Vamos supor o seguinte, deixa eu separar isso aqui. A gente só está pensando por enquanto, né? E relembrando algumas coisas que você precisa saber para resolver esse problema, né? Não adianta eu jogar aqui a resolução se você não sabe o que está acontecendo por detrás. Então vamos supor o seguinte, aqui eu tenho o plano XY, aqui, ó, Y e X. E aí vamos supor, só para fins de nos encontrarmos aqui, vamos supor que A esteja aqui, né? Ou seja, aqui ó, o corpo A está na posição que é dada por X de A e Y de A. Que o problema nos forneceu, né? Então, o vetor posição de A em relação à origem está aqui, ó, vetor posição de A, que eu vou chamar de RA. Beleza? RA. Vamos supor que B, vou utilizar vermelho para B. Vamos supor que B esteja aqui, tá? E aqui, ó, B, a posição do corpo B é dada pelo par X de B, Y de B. Beleza, que o problema também nos forneceu. Então, o vetor posição de B está aqui, ó, posição de B, em relação a essa origem B, RB, em relação a essa origem aqui que é zero. Tá? Bom, como é que eu poderia achar aqui o vetor da posição relativa de A em relação a B? Então, aqui, ó, aqui está o meu vetor posição relativa. Posição relativa, ó, vou chamar de RAB. A posição relativa de A, né, B, né, a posição de A em relação a B. Bom, quando eu olho para esses vetores, o que é importante a gente perceber? Que o vetor RA é a mesma coisa que a soma de RAB mais RB, tá? Essa é a chave do problema também. Então, o que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever aqui o vetor RA, a posição de A,
é igual à posição relativa de AB mais a posição de B. Uma simples soma vetorial, tá? E o que eu tiro daqui? Se eu isolar RAB, ó, RAB, a posição relativa de AB vai ser igual a RA menos RB. Beleza? Essa relação é uma relação muito importante, tá? É uma relação muito importante e a gente vai partir daqui para resolver o nosso problema, tá? Por que a gente vai partir daqui? Porque eu sei o seguinte, eu sei que se eu derivar isso aqui, eu encontro a velocidade relativa de A em relação a B, né? Então, a velocidade relativa a B, tá? Porque nós sabemos que a velocidade é a derivada da posição, tá? Então, se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, olha só o que nós teremos. Vou botar aqui, ó, uma setinha. Nós teremos o seguinte, a derivada de RAB, ó, DRAB, em relação ao tempo, dt, isso vai ser DRA, também em relação ao tempo, DRA em relação ao tempo dt, mais, não, menos, né, no caso, menos DRB dt, tá? Bom, e o que é a derivada de RAB? Nada mais é do que a velocidade relativa a B. Então, V de AB vai ser igual a V de A menos V de B. Tá? Então, vou de novo chamar a atenção para isso aqui, porque a gente vai trabalhar em cima da derivada dessa expressão, tá? Então, exclama duas aqui, tá? Bom, isso aqui, pessoal, lembrem-se, o que a gente acabou de comentar alguns minutos atrás, que essa igualdade tem que dar quanto? Tem que dar zero. Por que tem que dar zero? Porque para que a gente não tenha o efeito Doppler, tá? Então, esse sistema vai estar desprovido de efeito Doppler, beleza? Se essa igualdade for nula, tá? Se essa igualdade for nula. Então, isso aqui tem que dar zero, beleza? Então, o que a gente sabe que a gente vai ter que fazer ali naquele problema? A gente vai ter que derivar aquelas posições para encontrar a velocidade relativa a B, tá? Por isso que eu não derivei direto, não resolvi o problema direto. Eu sinto a necessidade de falar um pouco sobre essas coisas para que vocês entendam o que está acontecendo e não saiam aplicando fórmulas aí sem entender, tá? E aí eu vou fazer aqui um esqueminha rapidinho. Ó, o corpo A, a fonte, vai emitir ondas, né, de frequência F, e o corpo B, que no caso aqui é o receptor, vai receber ondas de frequência F', tá? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em cima dessa igualdade. Vamos voltar lá e vamos derivar aquelas coisinhas, tá? Bom, se eu voltar aqui, vou usar aqui para baixo agora, tá? Como é que eu poderia escrever a posição RA, tá? Então, olha só, a posição RA, eu posso escrever da seguinte forma. RA vai ser cosseno de t mais log de 1 mais t, tudo isso na direção x, tá? X chapéu, beleza? Porque essa é a posição, né, do corpo A na direção x. Mais 2t mais 3, 2t mais 3, tudo isso na direção y, tá? Y chapéu. Como que eu poderia escrever
a posição RB. A posição RB, vamos lá, RB vai ser log de 1 mais t, log de 1 mais t, na verdade log, né? Log de 1 mais t menos seno de t, tudo isso na direção x, na direção x, x chapéu, mais 2t menos 1, 2t menos 1 na direção y chapéu, beleza? Como que eu poderia calcular RAB? Tá? RAB é a posição relativa de A em relação a B. Como que eu poderia calcular RAB? Bom, vamos voltar lá para os nossos pensamentos, né? RAB, olha aqui, RAB é R de A menos R de B, tá? Então, RAB é R de A menos R de B. Quando eu fizer essa diferença, eu vou ter que fazer essa diferença em x e em y, tá? Quando eu fizer essa diferença em x, o log de 1 mais t vai cancelar com o log de 1 mais t daqui. Então, essa expressão feia já some. Então, na direção x, a gente vai ter cosseno de t menos seno de t. Tudo isso na direção x. X chapéu. E aqui, olha só, 2t mais 3 menos 2t menos 1, a gente vai ter o cancelamento aqui de 2t, tá? E o que nos resta na direção y? Mais 4, né? 3 menos 1, 4 na direção y, tá? E como que eu faço para encontrar a velocidade relativa a B? Basta derivar a posição relativa a B, né? Olha aqui, a velocidade relativa a B é a derivada de RAB em relação ao tempo. Então, quando eu derivar a B em relação ao tempo, o que nós teremos? Bom, nós teremos... Vou fazer passo a passo, tá? RAB em relação ao tempo, dt. Opa, ficou feio. dt vai ser a derivada de cosseno de t, a derivada de cosseno de t em relação ao tempo, dt, menos a derivada de seno de t em relação ao tempo, dt. Tudo isso na direção x, ficou feio? Tudo isso na direção x, x chapéu, mais a derivada da constante 4, dt. Eu nem precisaria escrever isso aqui, mas eu vou escrever y, tá? Bom, vamos lá. De primeira, né, de cara aqui, a gente já sabe que isso aqui vai dar zero, porque a derivada de constante é zero. O que a gente chega de conclusão? Que a velocidade relativa a B não tem componente na direção y, tá? Então, vamos continuar aqui com o nosso pensamento. Quem é DRAB dt? Quem é isso aqui, olha? É a velocidade relativa. Então, a velocidade relativa a B é igual. Bom, derivada de cosseno menos seno, tá? Então vai ficar menos seno de t, menos seno de t, ali faltou um vetor, né? Menos seno de t, derivada de seno, cosseno, tá? Então, menos cosseno de t. Beleza? Cadê? Não, aqui eu fiz alguma coisa errada, tá? Aqui
Sabia que tinha feito alguma coisa errada. Aqui, pessoal, eu errei aqui, olha. Quando eu faço a diferença de x de A, olha aqui, ó, vou rabiscar, x de A menos x de B, isso aqui eu errei no sinal, né? Isso aqui é mais, tá? É mais. Porque vai ficar cosseno menos seno. Rascunho aqui, ó, cosseno de t, menos seno de t. Tá? Isso dá cosseno de t mais seno de t. Tá? Beleza? Então eu errei no sinal ali. Então, na direção x, nós teremos cosseno de t mais seno de t, então derivada de cosseno de t mais a derivada de seno de t. Tá? Então agora sim está certinho. Então, derivada de cosseno menos seno. Então, menos seno de t. Derivada de seno, cosseno, mais seno de t. Tá? E aqui, olha, mais zero, né? Isso aqui é na direção x. Isso aqui é na direção x. Mais um vetor nulo de velocidade na direção y. Beleza? E isso tem que dar quanto para que nós não tenhamos efeito Doppler? Isso aqui, vou botar até em vermelho. Isso aqui tem que dar zero. Tá? Isso tem que dar zero. Beleza? Então, olha só. Vamos lá, vamos analisar aqui uma coisa. Na componente y, já tem zero. Então, a gente não vai precisar analisar a componente y. Tá? Isso aqui já é zero. A gente vai precisar analisar a componente x da velocidade. E a componente x da velocidade, olha aqui, ó. A gente vai ter isso aqui. Isso aqui dentro do parênteses tem que dar zero. Tem que ser zero para que a igualdade seja verdadeira. Tá? Se isso aqui tem que ser zero, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever aqui menos seno de t mais cosseno de t. Isso tem que ser zero. E a gente chega à incrível conclusão que, para que nós não tenhamos efeito Doppler, o seno de t tem que ser igual a cosseno de t. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é o valor de t? Qual é o valor de t para que essa igualdade seja verdadeira? Bom, lá nas alternativas, ela nos deu em radianos, tá? Essa igualdade tem que ser verdadeira para que nós não tenhamos efeito Doppler. Lá nas alternativas, o problema nos deu radianos. E eu sei que o seno de t vai ser igual ao cosseno de t quando t for igual a 3π sobre 4, tá? Bom, e aí você deve estar se perguntando: pô, Lucas, você está afirmando que o seno de 3π sobre 4 é igual ao cosseno de 3π sobre 4? Sim, eu estou te afirmando, tá? E aí, não precisa confiar em mim. Basta você fazer ali uma pequena e rápida análise do ciclo trigonométrico, mas eu não vou fazer aqui. Isso é tarefa de casa para você, tá? Caso você tenha aí algum tipo de desconfiança, beleza? Então, fica essa resolução para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu!